Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Nádia e vou estar trabalhando com vocês Mate 2 do 7º ano, tá bom? O módulo hoje da nossa apostila que a gente vai trabalhar é o módulo 20, sobre área e volumes, tá bom? Vamos ver um pouco sobre esses dois assuntos. Vejamos. Quando se olha essa imagem, a gente vê várias áreas construídas dentro desse prédio aqui, certo? E ele também está construído em cima de uma área. Vejamos que ao comprar um apartamento ou uma casa, é comum as pessoas verificarem qual é a área do imóvel que estão comprando, pois quanto maior é a área, maior é o imóvel. Mas como a gente vai fazer para calcular essa área, esse espaço? Isso é uma pergunta interessante. Vamos ver então a definição disso. Calcular a área de uma figura. Bem, o que é área? A área pode ser definida como o espaço ocupado pela superfície de uma figura geométrica plana. A maioria das figuras planas utilizam-se de fórmulas específicas para determinar suas áreas. Então, ele diz para você que para você saber a área de um espaço é o quê? A superfície. Então, é importante, quando a gente se calcula a área de uma superfície, a gente aplicar a fórmula. Só que hoje, no nosso módulo 20, a gente vai saber calcular a área de algumas figuras planas que pode representar a superfície de algum ambiente, tá bom? Então, veja algumas figuras planas em que iremos aplicar fórmulas. O losango, o quadrado, o paralelogramo, o trapézio, o triângulo e o retângulo, tá bom? Então, vamos lá. Só que antes da gente calcular a área e ver qual o procedimento, qual a fórmula utilizada para cada uma daquelas figuras apresentadas, é importante vocês saberem a unidade de medidas mais usada na definição de áreas planas. Vejamos. Veja que quando a gente for calcular a área, quando a gente falar de medidas para definir área, a gente usa essas medidas. Aqui é familiar essa unidade de medida, metro, centímetro, decímetro, decâmetro, quilômetro. Só que quando a gente fala de área, tudo é elevado ao quadrado. Então, quando a gente calcula a área de um espaço e a gente diz que ele mede 5 metros quadrados, né, é que a gente mediu o quê? A área daquele ambiente. E toda vez que calcularmos a área, estaremos falando essa medida ao quadrado. Veja que se eu tiver uma medida em milímetros quadrados, decímetro quadrado, decâmetro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado e hectômetro quadrado. Essas são as nomeações, como nos referimos com relação às medidas em área. Lembrando que a gente não está falando de perímetro, a gente está falando de área, ok? Veja que qualquer transformação que você faça de quilômetro quadrado para metro quadrado, antes você multiplicava, quando a gente falava de perímetro, a gente multiplicava por 10 ou dividia por 10, certo? Agora não. Como a gente fala de área ou de quilômetro até milímetro, a gente vai multiplicando de 100 em 100. Veja que 10 ao quadrado é igual a 100. Então, de 100 em 100, a gente vai multiplicando até transformar quilômetro em milímetro quadrado. Já se eu tivesse uma medida em milímetro quadrado, para eu chegar a quilômetro quadrado, eu teria que dividir de 100 em 100 até chegar a quilômetro quadrado. Essa é a forma de como você faz para transformar essas medidas quando a gente estiver se referindo à área da superfície ou à área de uma figura plana. E também é importante que vocês observem essas mudanças e como a gente faz para transformar uma medida em quilômetro em metro, ou decâmetro ou decímetro, a forma como se faz para transformar. Isso é importante também. Que pode ocorrer de você ter uma figura, uma atividade, um desenvolvimento de uma questão em que as medidas daquela área estejam em
unidades de medidas diferentes, esteja representando medidas diferentes. Uma esteja medindo em metros quadrados, a outra esteja medindo em centímetros quadrados. Então, você aplica esse procedimento para que todas as medidas sigam o mesmo padrão, ou tudo em centímetros, ou tudo em metro, e assim sucessivamente, tá bom? Lembrando que essas medidas a gente transforma depois que a gente calcula. E se as medidas estiverem lá no espaço que você estiver medindo, né? É claro que você não vai aplicar o metros quadrados. Aqui é só no caso em que as medidas estejam ao quadrado, ou em centímetros quadrados, ou em metro quadrado. Se a medida estiver só em centímetro e não centímetro ao quadrado, você não aplica esse procedimento do ao quadrado, e sim aquela medida de comprimento simples que você já conhece quando a gente fala de perímetro, tá bom? É importante ressaltar essa informação aqui, porque às vezes as pessoas confundem na hora de resolver a questão, tá bom? Então, ok. Agora vamos ver os quadriláteros separadamente e as suas fórmulas. Veja que os quadriláteros que iremos trabalhar, a área é o quadrado. Os quadriláteros são quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio. Esses são as figuras planas, que são formadas por 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos, que iremos trabalhar com fórmulas. E vocês verão cada fórmula para cada figura plana que está aqui, ok? Então, vejamos as figuras que iremos trabalhar com relação aos tipos de quadriláteros e suas fórmulas. Veja que para você calcular a área de um quadrado, você precisa analisar o quê? Eu tenho um quadrado aqui, certo? E sabemos que um quadrado, todas as medidas, todos os lados têm a mesma medida. Quando sabemos que o espaço ou a superfície de uma sala, de uma cozinha, de um terreno, ele tem no formato de um quadrado, ele está querendo dizer para você que todas as medidas, todos os lados, quer dizer, têm a mesma medida. Então, quando isso acontece, você só precisa utilizar um lado e o outro. Como são medidas iguais, eu posso elevar esses dois lados, em vez de colocar A vezes A, eu posso colocar A ao quadrado. Eu digo para você o seguinte, que para você calcular a área de um espaço que tem o formato de um quadrado, você só precisa saber a medida de dois lados desta figura. Por quê? Porque se ele está dizendo que é um quadrado, então você vai ter o quê? Todos os lados com a mesma medida. Então, eu não preciso calcular todos os lados. A gente calcula, né? A gente soma todos os lados quando a gente fala de perímetro. Calcular a área quer dizer o espaço que eu vou usar aqui, essa minha área interna, ó. Tudo isso que está aqui dentro é minha área, é minha superfície. Então, eu preciso saber, por exemplo, quanto de piso eu vou colocar aqui. Então, você utiliza a área, calcular a área para você saber quanto de piso você vai colocar aqui. Se a área é um formato de um quadrado, você precisa pegar o quê? A base e a altura. Mesmo que você saiba que no quadrado a base tem a mesma medida que a altura. Então, é só você multiplicar A vezes A. Ou, se você ver uma questão em que esteja ao quadrado, quer dizer que tanto a base quanto a altura têm a mesma medida. Então, eu posso elevar ao quadrado, ok? Veja que o retângulo é um pouco parecido com um quadrado. Entretanto, observe que eu tenho um retângulo, preciso saber a área desse espaço aqui, quanto, supondo que aqui seja uma sala, eu quero saber quantas cadeiras compõem, né, composta aqui dentro. E aí, eu sabendo a área desse espaço, eu vou saber quantas cadeiras eu posso colocar aqui. E veja que para você calcular a área de um espaço que tem uma forma retangular, eu preciso também saber o valor da base
e o valor da altura e multiplicar. Veja que é semelhante ao quadrado porque eu preciso da base e da altura, mas o que diferencia é que no retângulo eu não tenho todos os lados medindo a mesma quantidade, tendo a mesma medida. A minha base ela é maior que minha altura, ou vice-versa. Eu não terei medidas iguais, por isso que eu classifico essa imagem como um retângulo. E na hora de você calcular uma área em que é um formato de um retângulo, você utiliza o mesmo procedimento, que é pegar a base vezes a altura. No quadrado a gente também não faz isso? Base vezes altura? O que diferencia é que tanto a base quanto a altura têm a mesma medida, mas o procedimento é o mesmo, ok? Eu coloquei aqui A vezes B só para diferenciar que são medidas diferentes. Já no quadrado, eu coloquei A vezes A porque são medidas iguais sendo multiplicadas, ok? Veja o trapézio. É um outro quadrilátero. Veja a base de baixo e a base de cima. A base de baixo é maior do que a de cima. E para eu calcular a área desse espaço aqui, a superfície desta área aqui, eu preciso calcular o seguinte: base maior mais a base menor dividido por 2 e multiplicado pela altura. Então, veja, você tem aqui, olha, você sempre vai identificar a base maior porque representa o lado maior do meu trapézio. E a base menor é a que tem o quê? É a medida menor, é o lado menor. Mas veja que para você identificar onde está a base, são os lados que são o quê? Paralelos, ok? Então, veja, para eu calcular a área de um trapézio, base maior mais a base menor. Depois, você pode multiplicar pela altura e no final dividir por 2. Também está correto, tá bom? Vejamos. O paralelogramo é o mesmo procedimento que o retângulo. Só que no paralelogramo, você precisa visualizar a altura. Porque este lado aqui e este outro lado do paralelogramo, isso aqui não apresenta, não representa, né, a altura. O que representa a altura é o que está na área, na parte de dentro do paralelogramo. Então, é importante você aprender a identificar isso, tá bom? O retângulo, ele está retinho, então aqui representa a altura. Já no paralelogramo, já que ele tem dois lados paralelos inclinados, esses lados aqui, eles não representam a altura, tá bom? Então, veja que para você calcular a área de um paralelogramo, ó, base vezes altura. Só isso, ok? Base vezes altura, o mesmo procedimento que faremos no retângulo. Veja o losango. Losango é uma figura muito diferenciada e assim, você precisa observar dois aspectos de um losango. Qual é a diagonal maior e a diagonal menor? Veja que o losango ele lembra um balão, certo? Temos losango em que seus ângulos são de 90 graus, mas também temos losango em que ele tenha ângulos maiores que 90 graus. Mas o que você precisa saber neste momento sobre o losango? Identificar nele a diagonal maior, veja, e a diagonal menor. Por quê? Para você poder aplicar na fórmula. Veja a fórmula para eu calcular a área de uma superfície que tem um formato de um losango. Eu preciso saber a medida da diagonal maior para poder multiplicar com a diagonal menor e o resultado dividir por 2. Então, veja, eu teria que saber quanto mede essa diagonal aqui, ó, que é a maior, é o que tem maior tamanho, e a menor, já está dizendo, menor tamanho. E elas se multiplicam, as duas diagonais, então a maior vezes a menor e o resultado dividido por 2. Bem, galera, esses são os quadriláteros que iremos trabalhar neste módulo
e as suas fórmulas. Então, qualquer procedimento que você venha fazer nas suas questões sobre calcular a área de qualquer desses tipos de quadrilátero, vocês já sabem o procedimento. É só aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula, você vai pegar o quê? Os resultados. Então, vejamos. Eu tenho aqui, um quadrado em que todos os lados têm a mesma medida. Mas eu aqui estou apresentando somente 2. Mas eu também poderia apresentar somente 1. Porque quando tem uma figura plana, um quadrado, em que só aparece uma medida, é porque você precisa interpretá-la de que os outros lados da figura também medem 4. Beleza. Aqui eu tenho um triângulo. Iremos ver o procedimento de como calcular o triângulo, tá bom? Mas irei apresentar para vocês um exemplo aqui para vocês verificarem. Apesar de eu não ter ainda apresentado a fórmula para vocês, que eu vou mostrar para vocês depois, que agora a gente só estava falando o quê? Dos quadriláteros, tá bom? Eu tenho aqui, um trapézio, em que eu mostro a base maior com uma medida, a base menor com uma outra medida e a altura está bem identificado. Então, é importante que quando a gente tenha que calcular a área de uma figura plana ou de um espaço, a gente ter as medidas dos seus lados. Por quê? Nos facilitará a calcular e resolver o tamanho, identificar quanto mede a área daquele espaço. Veja aqui o losango, onde aqui apresenta a diagonal maior e aqui a diagonal menor. E eu tenho aqui um paralelogramo. Veja que o paralelogramo tem aqui o seu lado paralelo, inclinado, mas este valor que está aqui vai te influenciar em alguma coisa? Não, porque você já sabe que para calcular a área de um paralelogramo, o que a gente precisa? Da base, da medida da base e da medida da altura. E aqui está sendo apresentado para vocês. Então, vamos lá. Neste quadrado, como eu calcularia a área deste quadrado? Vejamos. A gente sabe que calcular a área do quadrado é eu calcular base vezes altura, ou lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Veja que eu falo 3 procedimentos diferentes, mas que quer dizer a mesma coisa de como calcular a área de um espaço no formato de um quadrado, ou de uma figura plana. Neste caso aqui é o quadrado. Então, vejamos. Para calcular a área, 4 vezes 4, 16. Veja que na hora de colocar a medida, eu coloco 16 metros quadrados. As medidas não estão em metros quadrados, mas após você calcular a área da figura plana, você coloca em metros quadrados. Toda medida que estiver se referindo à área vai estar em metros quadrados, tá bom? Beleza. Vou apresentar para vocês, de forma muito simplificada, sobre a fórmula do triângulo, porque irei falar mais sobre isso mais para frente, tá? Mas irei citar aqui como vai ser o procedimento. Veja que para a gente calcular a área do triângulo, eu preciso saber a medida da base e a medida da altura. Só que a fórmula do triângulo é o seguinte, é multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. 2 é o número que permanece na fórmula. Você só acrescenta as medidas da base e da altura na fórmula para você poder calcular. Então, vejamos, 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 2, 30. Então, a área, a superfície desta figura plana, que é essa parte aqui de dentro, mede 30 metros quadrados. Veja que eu coloco metros quadrados quando eu finalizo o cálculo da minha área, tá bom? Agora, vejamos aqui o losango. A gente sabe que para calcular a área de um trapézio, é necessário saber a medida da base maior, da base menor e da altura, ok? Então, vamos lá. Veja que na fórmula do trapézio, o 2 já existe.
Ele faz parte da fórmula. Agora, o 15 e o 5 são as medidas que identificamos na figura para a gente poder calcular. E a altura também é uma medida que vai estar na figura para a gente poder acrescentar na fórmula. Agora, o 2 já é um elemento que permanece na fórmula, tá bom? Então, vamos lá. Calculando a base maior mais a base menor. E depois você multiplica pela altura. Como a gente já sabe todas as medidas, a gente só monta na fórmula. Então, 15 mais 5, primeiro a gente vai resolver o que está aqui dentro do parênteses, que são as bases. Então, 15 mais 5, 20. 20 vezes 8, 160. 160 dividido por 2, 80. Então, a área deste trapézio é igual a 80 metros quadrados. Veja que todos estão em metros quadrados porque cada figura apresenta as suas medidas em metros. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão observar agora no losango que as medidas das minhas diagonais estão em centímetros. Se elas estão em centímetros, eu não preciso fazer nenhuma mudança. Eu vou calcular e eu sei que o meu resultado vai dar centímetros quadrados. Então, vejamos. Para eu calcular a área de uma figura no formato de um losango, eu preciso saber a medida da diagonal maior e da diagonal menor. Diagonal maior é o 8 e a menor é o 4. Então, 8 vezes 4, 32, divido por 2, vai dar 16. Veja que a fórmula já vem com o número 2. Eu não inventei ou eu vi esse número 2 nas medidas. Ela já faz parte da fórmula do losango, que nem ela faz. O 2 faz parte da fórmula do triângulo e o 2 aqui faz parte da fórmula do trapézio, tá bom? Então, vocês observaram como calcula. Multiplicou as duas diagonais e depois o resultado da multiplicação você dividiu por 2. E o resultado? 16 centímetros quadrados. Veja que eu coloquei 16 centímetros quadrados porque as medidas dos lados estão em centímetros e não em metros, tá bom? Agora vamos para o paralelogramo. Se eu tenho a medida da base e a medida da altura apresentada na minha figura, eu vou saber medir a área desta figura. Veja, 8 vezes 4, 32. Como as medidas apresentam em centímetros, eu coloquei centímetros quadrados após resolver a área desta figura, ok? Aqui são os exemplos dos procedimentos. Veja que a fórmula eu já apresentei a vocês, através daquelas letrinhas. Aqui eu estou substituindo as letrinhas das fórmulas pelas medidas que as figuras apresentam, tá bom? Então, vamos lá. É interessante a gente ver isso aqui. Por quê? Às vezes não, na maioria das vezes, cai muito em questão de concurso, sabia? Pede para que você calcule a área destas figuras. Aí você vai dizer, professora, é fácil porque eu já tenho uma fórmula, mas ele não apresenta as medidas. Aqui não está apresentando a base maior nem a base menor, o quadrado não está me dando as medidas do retângulo e do losango. Então, como você calcularia? Bem, é importante você ler o enunciado da questão e, na maioria das vezes, sempre diz quanto mede cada quadradinho desse. Então, quando acontece de você ter uma figura plana para você calcular a área e ela estiver em uma malha quadriculada, a malha quadriculada é essa folhinha aqui, com vários quadradinhos. E ela apresentar que cada quadradinho desse é como se eu estivesse mostrando para você o seguinte, que aqui mede 1 centímetro, aqui também e aqui também. Então, eu sei que cada lado deste quadradinho mede 1 centímetro. Então, se eu tivesse que calcular a área desse quadradinho aqui, eu poderia dizer para você que é 1 centímetro quadrado, certo? Agora, como eu faria para calcular a área dessas figuras, já que eu não tenho as medidas? Bem, você pode contar
quantos quadradinhos completos você encontra dentro desta figura. Se você souber contar os quadradinhos completos, por que eu estou dizendo completo? Veja que esse aqui não está completo, certo? Ó, falta esse pedacinho aqui. Mas você precisa identificar que pode existir outro pedaço que complete o que está faltando aqui. Por quê? Para você identificar e contar os quadradinhos, eles precisam estar completo, todo pintadinho, tá vendo? Então, você iria contar. Aí você colocaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, então quer dizer que esta figura mede 12 centímetros, 12, 13 centímetros quadrados. Não, tem esses pedaços aqui, ó. Esse e esse. E a gente tem, ó, esse e esse. Então, completo, eu tenho 13. Mas se eu juntar esse que eu acabei de mostrar para vocês, ó, 14, a junção dos dois. E mais esses dois aqui, 14, 15. Então, eu teria 15 quadradinhos completos. E desses 15 quadradinhos completos que eu teria aqui, eu estou dizendo para você que a área deste trapézio representa 15 centímetros quadrados. É isso que você vai calcular. Muito fácil, mas será que isso bate mesmo? Vejamos. Eu acabei de sinalizar para vocês que na hora de vocês calcularem a área de uma figura plana dentro de uma malha quadriculada, é só vocês contarem os quadradinhos que estão pintados completos, certo? E eu sinalizei para vocês, apesar de parecer que tem alguma coisa aqui, mas é reto, tá, gente? É que este aqui e este aqui não está completo. E que este aqui e este aqui não está completo. Mas que a junção deles, eu formo um completo. E que a junção desse aqui com esse aqui, eu formo um quadradinho completo. Então, eu já tenho 2. Vou repetir para vocês, tá? Então, eu já tenho 2. Agora, vou contar o que já são completos. Então, ó, eu já tenho 2. Então, eu vou continuar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a área desta figura mede 15 centímetros quadrados. Será que isso é verdade? Que tal vocês, então, aplicarem isso na fórmula? Vamos aplicar a fórmula? Mas, professora, como é que a gente vai aplicar a fórmula se a gente não tem as medidas? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente disse que tem 15 quadradinhos. Se a gente está dizendo que tem 15 quadradinhos, e falei que 15 quadradinhos representa a quantidade, a área, né? Representa a quantidade de quadradinhos, representa a área daquela figura. Se os quadradinhos medem em centímetros, então vão ser 15 centímetros quadrados. Mas como é que eu faço para saber se isso é verdade aplicando a fórmula? Veja, você conta a base maior. A gente não viu que cada lado do quadradinho mede 1 centímetro? Então, beleza. Então, vamos ver a base maior. A base maior, vou botar de outra cor aqui para vocês identificarem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a base maior mede 7 centímetros. A base menor, 1, 2, 3. A base menor mede 3 centímetros. Precisamos saber a altura. Vou colocar aqui. E a gente vai colocar, vou botar de outra cor. Veja a altura. Vou medir cada lado. Ó. 1, 2, 3. Então, eu já tenho a altura, mede 3 centímetros. E agora, o que você vai fazer? Você vai pegar essas medidas e substituir na fórmula.
E veja como é que ficou na hora de você montar. Olha, base maior, vou colocar aqui, sinalizar aqui para vocês, espera aí só um minutinho. A base maior mais a base menor, 7 mais 3. E a altura, que mede 3 centímetros, que a gente identificou. 7 vezes 3, 7 mais 3, 10. Vezes 3, 30. 30 dividido por 2, 15. 15 centímetros quadrados. Veja que não bateu com a quantidade de quadradinhos que a gente tinha contado sem aplicar a fórmula? A mesma coisa vai ocorrer nas outras figuras. Vamos ver se realmente vai acontecer isso? Vejamos. Para eu saber a área deste quadrado, eu vou contar então todos os quadradinhos que estão na área. Ó, na superfície, é isso aqui, certo? Então vamos lá. Eu vou lá e vou contar os quadradinhos lá. Então vamos ver quanto mede a área deste quadrado. Deixa eu só mudar a cor para poder visualizar melhor. Então, vocês vão aplicar o mesmo procedimento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, os 16 quadradinhos na minha área representa, então, que são 16 centímetros quadrados de área que esta figura tem. Será que isso é verdade? O que a gente faz? Vamos, então. Como é que a gente faz para calcular a área? Eu preciso saber o quê? Os lados, não é? Então, vamos lá. Os lados do quadrado. 1, 2, 3, 4. O lado aqui de baixo. 1, 2, 3, 4. Como eu sei, veja a informação aqui, que cada lado do meu quadrado mede 1 centímetro. Então, ó, aqui tem 4 centímetros e aqui também tem que ter 4 centímetros, já que é um quadrado, certo? Então, aqui, ó, 4 centímetros e 4 centímetros. Vamos aplicar isso na fórmula? A gente já sabe que encontramos 16 quadradinhos. A quantidade de quadradinhos representa a medida da área deste quadrado. Então, se são 16 quadradinhos, serão 16 centímetros quadrados de área, certo? E aplicando isso na fórmula, 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Então, bateu o resultado, certíssimo. Então, agora é só a gente identificar os outros casos e a gente vai observar em todas as situações. Veja o retângulo. Observe que na hora de você calcular o retângulo, você vai observar o seguinte. Você vai contar todos os quadradinhos, que nem a gente fez no trapézio, que nem a gente fez no quadrado. E a quantidade de quadradinhos que tiverem aqui vai ser o quê? A medida da área deste retângulo. Caso você tenha dúvida, é só você aplicar a fórmula. E para aplicar a fórmula é só você contar o quê? O que precisa para substituir na fórmula de cada figura plana. Veja, a medida da minha base é só contar quantos quadradinhos completos formam aqui e deste lado a mesma coisa. Ok? E aí, se a gente contar todos os quadradinhos que temos aqui, iremos encontrar 21 quadradinhos. Se a gente aplicar na fórmula, você vai aplicar e vai ver que a base representa 7 centímetros e a altura 3. 7 vezes 3, 21. Então, a área deste retângulo mede 21 centímetros quadrados. O losango também, só que o losango eu vou fazer para vocês identificarem. Professor, eu estou observando o losango, não tem um quadradinho completo. Como é que eu vou calcular a área disso? Vou sinalizar para vocês que, ó, este aqui, esse pedaço completa com esse. Este pedaço completa com esse. Então, eu tenho um quadradinho, 2 quadradinhos. Veja que este aqui, ó, completa com esse. E que este completa com esse. Então, no total, eu vou ter quantos quadradinhos? 4. Então, se eu vou ter 4 quadradinhos,
Quer dizer que a área desse losango mede 4 centímetros quadrados. Agora, como é que eu sei isso, professora? Se eu tenho que, para calcular a área de um losango, eu preciso saber a diagonal maior, a medida, mas a diagonal menor. Então, vamos identificar, então, aonde está essa diagonal maior e menor para a gente poder resolver. Vou colocar de uma outra cor para vocês identificarem. A diagonal maior é essa que está aqui em pé. Então, tem 1, 2, 3, 4. 4 linhas para cada quadradinho. Então, 4 centímetros é a diagonal maior. E a diagonal menor? Só tem 1, 2. Então, mede 2 centímetros. Vamos aplicar isso na fórmula? Vejamos. Na hora de você aplicar, 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Não bateu a mesma quantidade de quadradinhos que a gente acabou de contar? Não apresenta a medida da área? Veja, 4 centímetros quadrados. Então, é bem tranquilo. Não tem dificuldade quando a gente for calcular a área de uma figura através da malha quadriculada. Pode até nos facilitar na hora de resolver, não é? Se a gente não lembrar na hora a fórmula, é só a gente contar os quadradinhos completos que estão inseridos na área da figura e aí você saberá quanto é a área, quanto mede a área de cada um, ok? Então, vamos ver outra situação. Agora, iremos falar sobre o triângulo. Agora eu vou apresentar para vocês como calcular a área de um triângulo. Vejamos. Veja que neste triângulo, o triângulo é formado por 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Mas que para eu calcular a área, que é a superfície desse espaço aqui, eu preciso só saber o que? A medida da altura. Veja que esses lados aqui, não representam a altura. E sim isso aqui que representa a altura, tá bom? A base, você já sabe, né? Toda a base sempre é o que está ligado aqui na parte de baixo, né? Então, eu sabendo a base e a altura, eu saberei calcular a área. É só substituir na fórmula. Então, vamos ver a fórmula. A fórmula do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Veja que o 2 já faz parte da fórmula do triângulo. Então, toda vez que você for calcular a área, você já vai inserir o número 2. E a base vai depender da medida que está na base e você vai substituir o H de altura de acordo com a medida da altura. Então, vamos fazer um exemplo de um outro triângulo, já que a gente já viu um, mas eu não me aprofundei tanto no assunto. Agora a gente vai se aprofundar um pouco melhor. Veja que você tem um triângulo em que a altura mede 4 e que a base mede 6. Agora é só o quê? Aplicar na fórmula. Veja que a base eu substituí por 6. Veja que a altura eu substituí por 4. O 2 já existe, já faz parte da fórmula. Então, 6 vezes 4, 24, dividido por 2 dá 12. Eu coloquei só 12, porque aqui não apresenta se é em centímetros, ou em metro, ou em decâmetro. Mas apresentando as medidas em qual daquelas unidades que eu apresentei a vocês de medidas de comprimento, que é centímetros quadrados, metros quadrados, é importante vocês sinalizarem aqui. Se for as medidas em metro, você coloca metros quadrados. Se as medidas estiverem em centímetros, o seu resultado da sua área é centímetros quadrados. Se estiver em decímetro, o resultado da sua área é em decímetros quadrados, tá bom? É importante a gente destacar isso para vocês saberem que toda vez que você vê o resultado de uma área em centímetros quadrados é porque aquilo ali é uma medida de uma área e não de um perímetro, tá bom? Então, vamos ver aqui. Falar disso e o que isso apresenta para a gente? Uma piscina, onde tem 2 rapazes, 2 pessoas, né? Que aqui parece ser uma mulher, medindo a piscina para saber a quantidade de água que caberá dentro dessa piscina. Como é que a gente faz a medida disso? Então, ao construir uma piscina, é comum as pessoas verificarem o seu tamanho para saber a capacidade de água que caberá nela.
pois quanto maior é a piscina, maior é o volume de água. Volume. O que é volume? Vocês sabiam que para a gente saber quanto cabe dentro de um recipiente, a gente viu área. A área é a superfície, ó, é o chão da piscina. Você pode calcular uma parede, a área para botar o quê? A gente fala que no chão é piso e na parede é azulejo, certo? Para você saber a área deste lado dessa parede aqui, a área aqui. Agora, a gente vai falar de volume. Quando a gente fala de volume, a gente precisa saber como é que eu faço para saber a quantidade de água que cabe dentro de uma piscina ou de uma caixa d'água. Vamos lá. Definição de volume. Definimos volume como espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Neste caso daquela piscina, foi água, certo? As figuras espaciais, como o cubo, o paralelepípedo, entre outras, possuem volume. A capacidade de um corpo é calculada através da multiplicação entre as três dimensões, comprimento, altura e largura. Então, veja aqui as duas, a gente diz que é figuras espaciais, porque são figuras, elas não são planas, ela tem um corpo, tá vendo? Que ocupa espaço, tá? Então, veja que esse corpo é cheio de figuras planas, tanto nas suas laterais, na base de cima, na base de baixo, de um lado e do outro. Então, as caixas, né? Elas são figuras espaciais. Então, veja que eles são sólidos, em que para eu calcular o volume, quando eu quero calcular o volume, ele coloca aqui, que é para eu saber quanto cabe de quê? Ou de substância. Vamos supor que aqui seja uma caixa de bala, para eu saber a quantidade de balas que eu posso colocar aqui dentro. Mas nesse caso, a gente está se referindo a medidas de capacidade, vocês sabiam? Toda vez que a gente fala de volume, na maioria das vezes a gente vai estar falando de capacidade. E capacidade é a unidade de medida que trabalhamos o quê? O litro, o mililitro, certo? E as outras medidas. Então, por exemplo, se eu tenho uma caixa de leite neste formato e eu precisaria saber quanto de leite cabe nessa caixa, eu teria que saber, ó, a medida do meu comprimento dessa caixa, da largura da caixa e da altura. Eu sabendo essas três medidas, é só eu multiplicar uma pela outra. E eu multiplicando, eu vou saber quanto caberá de litros dentro deste recipiente. A mesma coisa o cubo. Este aqui é um cubo, eu posso ter uma piscina numa forma de um cubo, porque em que todas as minhas arestas têm um formato de um quadrado. Veja aqui, ó, minhas arestas têm as mesmas medidas, tá? E as faces são idênticas, ó, todas com o mesmo tamanho. Então, aqui eu também precisaria saber o comprimento, a largura e a altura. O que diferencia o paralelepípedo do cubo é que o cubo, o meu comprimento, a minha largura e a minha altura vão ter as mesmas medidas. Então, é só eu pegar as três e multiplicar uma pela outra. Ou colocar ela ao cubo, né? Ou seja, vamos supor que a medida aqui, ó, seja 3. Eu posso colocar 3 ao cubo. Por que 3 ao cubo? O que é 3 ao cubo? Não é 3 vezes 3 vezes 3? E aí você calcularia. Já o paralelepípedo, o comprimento mede uma coisa, a largura mede outra e a altura mede outra. Mas o procedimento é igual para os dois, que é o quê? Pegar as três medidas e multiplicar uma pela outra, tá bom? Então vamos ver isso de forma mais aprofundada sobre o assunto. Vejamos, para a gente falar de volume, é utilizado de acordo com as unidades das dimensões do corpo, né? Veja aqui as medidas de volume que a gente vai, quando a gente for falar de volume. A gente aplica, quando a gente quer saber de volume, a gente fala metros cúbicos, decâmetro cúbico. Isso, o cubo,
está representando o volume, né, que ocupa naquele espaço. Então, essa medida é referente a isso. Ele não está dizendo a medida do lugar. Ele está dizendo o quanto comporta ali dentro, de quantos produtos comporta ali dentro daquele recipiente. Então, veja que quando a gente fala de ao cubo, né, qualquer medida que esteja ao cubo, a gente está falando referente ao quê? Ao espaço que ocupa certa substância. Neste caso da nossa piscina, que a gente falou inicialmente, qual é a substância que a gente precisa saber ali? Por que a gente precisa saber do volume? Certo? É o quê? O que ocupa dentro daquele espaço? Água. E para isso a gente precisa saber do volume daquela piscina. Você sabendo o volume daquela piscina, você vai saber a capacidade, ou seja, a medida, a quantidade de água que caberá naquela piscina. Então, é importante a gente aplicar esta medida aqui. Só que veja que quando a gente falou de área, de quilômetro até milímetro, a gente vai multiplicando de 100 em 100, porque estava 10 ao quadrado, certo? Como a gente falar de volume, a gente usa ao cubo. Qualquer medida que esteja ao cubo é porque está falando de medida de volume. Essa medida representa o volume daquele espaço ali. Então, o que você vai ver? Se a medida está falando de volume, quer dizer, o que ocupa naquele espaço, você vai multiplicar. Eu quero transformar quilômetro em milímetro. Você vai multiplicando de 1000 em 1000 até chegar a milímetro. Já em área, a gente iria multiplicando de 100 em 100, porque é ao quadrado. Então, o valor de área é ao quadrado. Valor de volume é ao cubo. E se eu tivesse uma medida ao cubo em milímetro e quisesse transformar em quilômetro, eu teria que dividir essa medida de 1000 em 1000 até chegar a quilômetro, tá bom? Isso vocês já ouviram falar e já trabalharam todas as outras medidas quando iniciaram sobre medida de capacidade, medida de comprimento, de massa e assim por diante, tá bom? E é importante vocês também saberem o seguinte, que se eu tiver um espaço, tá, medindo 1 metro cúbico, quer dizer que aquela, por exemplo, foi comprada uma caixa d'água e essa caixa d'água tem 1 metro cúbico. Então, ela só cabe o quê? 1000 litros. Se você colocar, se você ver, identificar uma medida e ela tiver 1 decímetro cúbico, quer dizer quanto de litro, quanto de medida de capacidade cabe dentro desse espaço? 1 litro. Então, eu posso dizer para você que a caixa de leite, ela mede 1 decímetro cúbico. Por quê? Porque quando compramos a caixa de leite, não diz que a capacidade de leite que tem lá é de 1 litro. Então, quanto mede este espaço? 1 decímetro cúbico. E se vocês verem ou identificarem algum outro espaço, né, recipiente em que ele tenha 1 centímetro cúbico, ele quer dizer para você que ele cabe 1 milímetro de água. Então, é bem pouquinho, certo? Então, aqui são recipientes apresentando suas medidas e a capacidade que nela cabe em litros. Veja para cada um. Então, a gente sabe que se a gente identificar um recipiente que tenha 2 metros cúbicos, quer dizer que cabem 2000 litros. Ou de água, ou de refrigerante, ou de suco e assim sucessivamente. Aqui a mesma coisa. Se eu tenho 1 decímetro cúbico, quer dizer que aquele recipiente cabe 1000 litros. Se eu tiver 3, cabem 3 litros e assim sucessivamente. Aqui com 1 centímetro cúbico, cabe 1 mililitro. Se tiver 3, vai ser 3 mililitros e assim sucessivamente. É importante vocês registrarem isso, tá bom? Memorizar, trabalhar
essas questões. Agora vamos aplicar a fórmula para o cubo e para o paralelepípedo. Veja que para você calcular o volume deste espaço, você precisa o quê? Saber a medida do comprimento, da largura e da altura. E o cubo, como ele coloca lados, porque cada lado tem a mesma medida, mas o procedimento é o mesmo, que é multiplicar largura, comprimento e altura. E aqui, lado vezes lados. Por que é importante você identificar o cubo? Porque às vezes ele talvez não te dê a imagem, mas ele pode dizer em que as arestas de um cubo mede 4. Então você já sabe que você vai fazer o quê? 4 ao cubo. E aí você vai calcular, como você já sabe, multiplicar cada lado. Como é o cubo? 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes, tá bom? Vamos olhar aqui. Veja esse exemplo de um paralelepípedo. Veja as medidas da altura, do comprimento e da largura. Eu tenho 2, 5 e 3. É só você pegar as 3 medidas e multiplicar uma pela outra. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 centímetros cúbicos. Ok? Veja agora para o cubo. Como eu sei que todas as arestas apresentam a mesma medida, mas isso não interfere, porque o procedimento é o mesmo. 3 vezes 3 vezes 3. Quando você tem um produto em que os números são iguais, eu posso representar isso em forma de potência. 3 ao cubo, porque o 3 está sendo multiplicado 3 vezes ele mesmo. 3 vezes 3 vezes 3. E 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27 centímetros cúbicos. Veja que as medidas estão em centímetros, por isso que o resultado final fica em centímetros cúbicos, porque a gente está falando de volume, tá bom? Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos agora resolver alguns exercícios só para a gente relembrar o que a gente acabou de falar, para ver se realmente a gente entendeu. Aqui é para você calcular a área. Veja que você vai calcular a área de um triângulo e de um losango. Eu preciso visualizar a base. Já visualizei. Agora a altura. Também. Então, eu já tenho as duas medidas que preciso para calcular a área de um triângulo. Então, vamos lá. Montando a minha base vezes a altura, dividido por 2. Lembrando que 2 já faz parte da fórmula do triângulo. Veja que 9 vezes 8, 72. 72 dividido por 2, o resultado final é igual a 36 centímetros quadrados. Ok? Deu para a gente visualizar bem a questão, certo? Agora vamos para o losango. Eu preciso identificar a diagonal maior e a diagonal menor. A maior mede 8 e a menor mede 6. Então, aplico na fórmula 8 vezes 6 e aí eu vou ter 48. 48 dividido por 2, eu tenho 24. Lembrando, o 2 já faz parte da fórmula. Você só substituiu as letrinhas das diagonais, tá bom? A maior e a menor. E o resultado final deu 24 centímetros quadrado. Por que está o quadrado? Porque aqui a gente não está calculando o volume, e sim a área, ok? Então, vamos ver a outra questão. Veja a letra C e a letra D. Você tem um paralelogramo aqui e um trapézio. O paralelogramo eu preciso saber o quê? A base e a altura, certo? Então, vamos aplicar isso na fórmula. Base vezes altura. É a fórmula do paralelogramo. 12 vezes 7, 84 centímetros quadrados, porque as medidas estão em centímetros. Para o trapézio, eu preciso saber a base maior, mede 8 centímetros. A menor, 5 centímetros. A altura, 6. Então, eu já tenho as medidas que preciso para quê? Substituir na fórmula. Substituindo, base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Veja, somei as bases, deu 13. Multipliquei pela altura, deu 78. Divido por 2, encontro a área 39 centímetros quadrados. Ok? Vamos agora para essa questão 2 da página 298 da apostila de vocês. Aqui ele diz o seguinte,
caixa cúbica de aresta igual a 4 centímetros. Bem, se a caixa é cúbica, ela vai parecer um paralelepípedo com medidas diferentes? Não. Ela está dizendo para você que todos os lados deste cubo medem 4 centímetros. Então, o meu comprimento, a minha largura e a minha altura também. Eu posso calcular o 4 ao cubo ou calcular 4 vezes 4 vezes 4, que também vai chegar ao mesmo resultado, certo? Então, aqui, ó, letra A, 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64 centímetros cúbico. Veja que agora eu coloco o cúbico porque eu estou falando de volume, ok? Se vocês quiserem, vocês podem colocar 4 ao cubo também, que não tem problema. E depois resolver o que é 4 ao cubo, que é o que está aqui. Na letra B, caixa retangular. Quando ele diz que é retangular, então é no formato de um paralelepípedo. E veja que ele está te dando, ó, medidas diferentes. Então, isso só prova que é um paralelepípedo. Então, ó, é só eu pegar as 3 medidas e calcular. Então, vamos ver. 10 vezes 5 vezes 8. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 8, 400. Então, esta caixa tem um volume de 400 centímetros quadrados, ok? Veja agora aqui, ó, um cubo de aresta 2 metros. Então, todas as minhas arestas, todos os meus lados medem 2 centímetros. Então, é só você fazer 2 ao cubo. E o que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 é igual a quanto? 8 metros cúbicos. Agora são metros, porque ele coloca que as medidas das arestas medem 2 metros. Por isso que o meu resultado final deu metros cúbicos, ok? Veja agora o paralelepípedo do comprimento é igual. Ele já está dizendo que é um paralelepípedo. E se você observar as medidas, eu tenho as 3 medidas, que é a medida da largura, do comprimento e da altura. E vou aplicar na fórmula, que eu preciso só o quê? Dessas 3 medidas para calcular. 3 vezes 6 vezes 2. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2, 36. Então, o volume deste paralelepípedo é de 36 centímetros cúbicos. Bem tranquilo calcular volume, não é, gente? Do paralelepípedo, do cubo. Então, vocês vão desenvolver com perfeição cada questão da apostila de vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação e que a minha explicação tenha ajudado vocês a desenvolverem com sucesso todas as questões da apostila, tá bom? Um grande abraço e não vejo a hora da gente se reencontrar, tá bom? Beijão, galera. Tchau, tchau.